Estamos aqui da Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, começando a falar mais uma vez a respeito de psicanálise. E hoje, para começar, canal Coisas de Cideres e canal Sobrap, eu quero fazer um comentário aqui muito importante, de que se uma coisa é boa para mim, eu também devo compartilhar. Além de nós compartilharmos conhecimentos, princípios, nós também devemos compartilhar o amor com o próximo. Por exemplo, por que é que o Grupo Sobrap existe? O Grupo Sobrap existe para ajudar as pessoas a estarem procurando mais conhecimento a respeito da sua saúde mental, a respeito da sua saúde física. Por isso, nós damos aulas a respeito de doenças psicossomáticas, por exemplo. Nós falamos de mecanismo de defesa, como hoje nós vamos falar aqui sobre a sublimação, que é um mecanismo de defesa que traz cura, traz ajuda para quem está sofrendo. Porque muitas pessoas, às vezes, elas não entendem, elas pensam que é só aprender, às vezes, sobre princípios, aprender sobre o que diz a palavra de Deus, mas nós devemos aprender um pouco de ciência. E se nós aprendemos, nós podemos compartilhar e ajudar as pessoas com esse conhecimento, porque não é só nós que sentimos dor. Quando alguém de fora sente dor, talvez não se afeta, mas eu tenho certeza que quando é com alguém que você ama, quando é com alguém da sua família, você gostaria que essa pessoa absorvesse conhecimento. Por isso, nós falamos sobre depressão e falamos sobre como ajudar as pessoas a buscar a cura e uma ajuda para estar organizando a mente, organizando os sentimentos e se sentindo melhor, inclusive ajudando na saúde física de tais pessoas. E para começar, eu vou passar aqui para o professor Siqueira, porque hoje ele é o nosso moderador. Meu nome é Cideres, eu sou psicanalista clínica, sou graduada em coach de desenvolvimento social, sou pós-graduada em neurociências e estou aqui à disposição de vocês para ouvir os comentários, para fazerem sugestões e pedidos a respeito de aprendizagens que vocês desejam obter. Agora, o professor Siqueira é o nosso dirigente aqui da nossa reunião, que começa agora a respeito de mecanismos de defesa. Isso é uma ajuda para que cada um possa cuidar do seu psique e, através disso, da sua saúde mental. Muito bem. Boa tarde, Cideres, boa tarde, Ângela, boa tarde a todos. E boa tarde a Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, ao canal Coisas de Cideres também, a todos que nos assistem, que nos ouvem. Eu sou o professor Siqueira, conhecido como tal, sou psicanalista clínico, e hoje, nessa roda de conversa, nós vamos discutir alguma coisa acerca do tema mecanismo de defesa, sublimação. Né? Nós sabemos que existem vários tipos de mecanismos de defesa, e a sublimação é uma delas, inclusive denominado por Freud até como um mecanismo de ouro. Né? Depois nós vamos discutir um pouco mais sobre isso. Mas é interessante que nós digamos o seguinte, que nós, para fazer um preâmbulo, o que são mecanismos de defesa, né? Antes de nós falarmos praticamente da sublimação, o que são mecanismos de defesa? Nós ouvimos falar em mecanismos de defesa, isso pressupõe o quê, né? São processos psicológicos inconscientes que protegem o eu, o ego, de angústia, conflitos internos e impulsos inaceitáveis. Então, muito bem dito pelas Cideres, né, esses mecanismos de defesa, as pessoas que sofrem, as pessoas que têm seus traumas, seus conflitos,
suas mazelas emocionais, enfim, eles sempre estão lançando mão de mecanismos de defesa. Como eu saio disso? Como eu me defendo, né? E então foram descritos inicialmente por Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, e desenvolvidos por sua filha Anna Freud e outros autores, Melanie Klein, George Weah. Então, a despeito desses mecanismos todos, né, negação, regressão, projeção, introjeção, identificação, racionalização, enfim, intelectualização, deslocamento, que lugar que ocupa a, a sublimação, né? Que na nossa concepção e na concepção da psicanálise, isso pode divergir, na opinião de alguns autores, mas não deixa de ser a canalização de impulsos inaceitáveis para atitudes socialmente valorizadas. E até é considerado mais maduro, né? Esse mecanismo é mais maduro, até na concepção de Freud. Ou seja, um exemplo típico, clássico, né? Para que serve? Transformar a agressividade em esporte ou arte. De uma forma, né? E, enfim, nós vamos discutir isso, vamos minuciosamente falar sobre isso, né? E o que é interessante que nós digamos? O que é esse mecanismo de sublimação, chamado sublimação para a psicanálise, né? É definida como o trabalho de redirecionamento dos nossos impulsos sexuais para fins não sexuais. Segundo Freud, em 1915, ela é um dos destinos possíveis para a pulsão, fazendo com que toda a sua intensidade seja desviada para propósitos altamente valorizados por nossa cultura. Dentre tais propósitos, destacam-se as expressões artísticas e o trabalho intelectual. Não é demais falar sobre isso, né? As pessoas preferem, às vezes, escrever, se dedicam à filosofia, à literatura, se dedicam aos esportes, à música, escultura, enfim. Às vezes, depois nós podemos até alinhavar um pouquinho sobre até o sacerdócio, né? Bom, bem de forma en passant, nós vamos falar do sacerdócio também, né? E ao longo desses anos que a gente estuda a psicanálise, que a gente ouve, lê, a sublimação é um dos conceitos freudianos que mais gera discussão em sala de aula mesmo. Eu digo isso como professor, né? Às vezes, na faculdade de psicologia, e a gente citava, discutia esse assunto e dava muita polêmica, né? E isso não apenas pela importância e beleza do conceito, mas também por algumas de suas várias imprecisões teóricas. E entre 1914 e 1917, Freud escreveu uma série de artigos importantíssimos, um dos quais foi exclusivamente dedicado à sublimação. Então, num dos trechos diz o seguinte: a pulsão sexual coloca à disposição do trabalho cultural uma extraordinária quantidade de energia, em virtude de uma singular e marcante característica. Qual é? Sua capacidade de deslocar seus objetivos sem restringir a sua intensidade. A essa capacidade de trocar seu objetivo sexual original por outro não mais sexual, mas psiquicamente relacionado com o primeiro, chama-se capacidade de sublimação. Isso dito por Freud, né? Então, Freud concebe a pulsão como uma força que governa a nossa sexualidade. Trata-se no domínio da pulsão
as excitações extremamente intensas que exigem que façamos algo para satisfazê-la. No entanto, a psicanálise freudiana coloca que a pulsão é extremamente plástica e que, desse modo, possui a capacidade de satisfazer-se através de alguma ação não necessariamente sexual, que é aí que se dá a sublimação. Então, ela sai dessa pulsão sexual e vai para uma pulsão não sexual, né? É aí que entra esse mecanismo de defesa. Nesse sentido, a sublimação pode ser definida como o processo que nos conduz a trocar uma satisfação propriamente sexual, para ser repetitivo, por outra não sexual. Então, Freud atribuía à sublimação um lugar central em sua vida, porque ele viveu isso, né? Freud viveu isso aos 40 anos. Ele era um amante inveterado da literatura. Freud lia muito das manifestações artísticas em geral e da investigação científica como um todo. Jamais escondeu isso dos seus leitores. Muito pelo contrário, Freud deixava claro isso aí para quem se interessasse pela sua teoria, pela sua literatura, pelos seus escritos, pelas suas experiências, né? E a paixão dele por seu trabalho era tanta que ele mesmo declarou que quando fez 40 anos, olha que interessante isso aqui, minha gente, olha que interessante isso, né? O Freud mesmo, quando fez 40 anos, após o nascimento do seu quinto filho, decidiu suspender de sua vida qualquer relação ligada à sexualidade, propriamente dita. Preferiu, então, colocar sua atividade pulsional a serviço do seu trabalho, mergulhando fundo na produção de livros e artigos, e, portanto, inscrevendo-se no rol das grandes personalidades, como nós o conhecemos, né? Personalidades científicas, que tanto admirava. E, como nós podemos ver, né, a fonte de informação não podia ser outra, né, a não ser a psicanalista, né? Essa fonte, alguns autores posteriores, modernos, enfatizam isso. Muito bem. Agora eu vou lançar uma pergunta para a nossa colega Cideres, e depois eu abro para a nossa colega Ângela, para que elas deem a sua contribuição com relação ao nosso assunto. Cideres, fica à vontade para você discorrer alguma coisa acerca desse mecanismo de defesa, tá? E fica à vontade para você discutir isso conosco. Então, mas você vai fazer a pergunta, Siqueira? Eu preparei uma pergunta para você, né? Sim. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui, que eu fiz uma pergunta assim, uma para você e uma para a Ângela, e vou dizê-la agora. Vamos lá. O que nós podemos, Cideres, entender com essa frase? O ego, na sublimação, canaliza impulsos que seriam socialmente inaceitáveis para objetivos que têm valor social, cultural ou artístico. Então, eu queria que você discorresse alguma coisa sobre isso. Fique à vontade. Certo, Siqueira, muito obrigada. Então, para responder, é preciso que nós entendamos o que é o ego. O ego, ele é uma das estruturas da nossa psique, que é o ego, o id e o superego. O superego são as falas dos nossos pais aqui, que fica bem na região, eu sou neurocientista, então aqui na região da nossa testa, lá dentro, né, fica o nosso ego, as falas dos nossos pais, das figuras de autoridade na nossa vida. Aqui no meio fica o nosso ego, que é o nosso emocional, e ele está sempre controlando as falas rígidas de autoridade que estão no superego, com o id. O que é o id? O id, ele fica aqui, onde fica o inconsciente, é a pulsão, o que tem a ver com o desejo sexual colocado aí pelo nosso querido amigo professor Siqueira. Então, o id
Por exemplo, uma pessoa que ela vai totalmente para o lado do id é uma pessoa que ela vai beber descontroladamente, talvez para ela compensar uma dor emocional, uma energia psíquica. Nós temos também em nós duas pulsões, a pulsão de vida e a pulsão de morte. Ou nós estamos na pulsão de vida, ou nós estamos na pulsão de morte. Uma das duas nós vamos estar. Então, muitas vezes, a nossa libido, o nosso desejo, ele pode estar na pulsão de vida ou pode estar na pulsão de morte. E na pulsão de morte, ou naquele eu não estou nem aí com nada, eu não estou nem aí com a vida, eu não estou nem aí com o que acontece, a pessoa, muitas vezes, para tamponar um buraco existencial, uma dor, ela vai para as drogas, ela vai para a bebida alcoólica, ela está no id. E aqui no nosso superego, nós temos ali uma fala o tempo todo falando, você não pode isso, você não pode aquilo, te cobrando. Muitas vezes é esse superego que leva o sujeito ao suicídio. Ele é totalmente restritivo. E já o superego, o id, que fica aqui na nuca, ele é aquele que diz, faça tudo que você quiser, apronte o que quiser. E o que é o ego? O ego, ele é a compreensão, né? Ele está aqui, ó, no centro da nossa mente, e ele é a compreensão mental nossa de que nós não podemos chegar a fazer tudo que nós desejamos, ou apenas para tampar um buraco, nós temos que ter um controle para que a gente viva bem. Nós nem podemos ser rígidos demais, e nem podemos ir totalmente satisfazer todos os nossos desejos. Nós vivemos em sociedade, nós temos respeito pelas pessoas com quem nós convivemos, então existe essa luta entre o id, o desejo de aprontar tudo que eu quiser, e a racionalidade, que é o superego. E o ego está mediando entre ele. E na sublimação, o ego, ele reprime, ou seja, ele realiza uma operação mais... o ego não reprime o desejo do id, nem da pulsão de morte e nem da pulsão de vida. Ele não reprime. Ao contrário, ele vai agir de uma maneira mais sofisticada, vamos dizer assim. Ele transforma a pulsão, o desejo que não é lógico e que não pode ser realizado, mas que o id quer de qualquer forma ir lá e realizar. Eu vou fazer sexo sem compromisso, eu vou fazer sexo sem ter um porquê, ou eu vou beber até cair, eu vou usar uma droga e não estou nem aí. É assim que diz o id. Aí vem o ego, aí o superego fala, você não pode isso, você não pode aquilo. Se você fizer, você está pecando, você está errado. Então, vem o nosso ego para controlar, mediar entre um e o outro, entre a pulsão do prazer, seja de vida, seja de morte, porque nós temos a pulsão de vida e de morte, que é um gozo ou na alegria ou na dor. E vem o nosso ego para controlar entre as falas racionais do nosso superego e o desejo desenfreado do nosso id. E aí, o que ele faz? Ele transforma, ele tem a finalidade de transformar essa pulsão, preservando a sua energia e redirecionando ela. E ele vai canalizar essa energia. Ele vai fazer um deslocamento de um desejo, de uma preocupação que incomoda, para uma transformação simbólica. Oi, você está me chamando, Siqueira? Não. Fica à vontade. Para uma transformação simbólica. Então, vai haver um processo no qual existe um deslocamento de um desejo ou de uma preocupação que faz a sua mente fazer assim, porque você ou pode estar com um desejo intenso de cometer algo que vai prejudicar você, sua vida, sua moralidade, sua família, sua existência, como destruir sua família,
praticando imoralidade sexual, ou mesmo de usar uma droga, de usar uma bebida alcoólica e passar do seu limite, ou você pode ter o desejo de só se reprimir. Então, o que vai acontecer? E esse se reprimir te cobra e te faz se sentir culpado. O superego faz você se sentir culpado. Então, o que é que o ego vai fazer? Ele vai fazer um deslocamento dessa pulsão e redirecionar para uma atividade onde possa suprir essa energia pulsional, esse gozo, seja ele positivo ou negativo. Seja ele uma pulsão de vida de forma exagerada, ou uma pulsão que te leva até a morte. Ele vai transformar essas pulsões, que nenhuma das duas é muito saudável quando passa. É bom ter um pouquinho do id, é bom ter um pouquinho do superego, mas de maneira descontrolada, tanto uma quanto a outra são prejudiciais. Então, ele vai canalizar e vai orientar essa energia para atividades socialmente valorizadas. E o exemplo clássico disso é alguém com impulsos agressivos que pode, por exemplo, canalizar sua energia para o esporte e também para uma produção intelectual crítica. Ou mesmo a libido, o desejo, seja de vida, seja de morte, pode ser canalizado para a arte, para a literatura ou para a produção científica e artística, como pintar quadros. Eu me lembro de muitos anos atrás, eu tive uma depressão e a minha psicanalista, a doutora Rufina, aqui de Uberlândia, ela me orientou a pintar peças de gesso, e isso me ajudou bastante. Então, todos nós podemos ter dor. Por que nós estamos ajudando o outro? Porque nós não queremos ver as pessoas com dor, nós queremos estar ajudando as pessoas a vencer essas dores. Por isso, hoje, estamos falando de sublimação, e agora nós vamos passar para o professor Siqueira novamente. Muito obrigado, Cideres, obrigado pela sua contribuição. E antes de eu passar para a Ângela comentar alguma coisa a respeito, umas palavrinhas antes, que, considerando que a sublimação é um mecanismo de defesa razoavelmente saudável, ela consiste em transformar impulsos primitivos ou inaceitáveis em atividades criativas ou artísticas. E isso nós vamos reforçar aqui que esse é o mecanismo de defesa, né? Desviar para outras atividades. Ela opera como um canalizador de cargas emocionais, direcionando a energia para atividades que exijam estímulo psíquico. No nosso inconsciente, ela opera ao redirecionar o desejo, reprimido ou negado, para fins nobres. É uma via de expressão simbólica altamente valorizada na vida psíquica adulta, pois permite que os conflitos internos encontrem uma saída produtiva e socialmente aceita. Ao invés de reprimir o impulso, como ocorre em outros mecanismos, como a repressão, outras modalidades, né? A sublimação transforma sua força em motor criativo ou intelectual. Por isso, é frequentemente associada à maturidade emocional e ao desenvolvimento de talentos e vocações. É aí que nós percebemos o que as pessoas são capazes de fazer, né? Numa outra situação, num outro ambiente, num outro momento, em vez de ficarem sofrendo, né? Com as suas depressões e outras coisas mais, né?
Por exemplo, um sujeito que sofre por algo pode transferir a frustração para a arte, criando obras que expressam esses sentimentos de forma socialmente aceitável. Depois, na próxima vez que eu voltar à fala, eu vou trazer alguns exemplos de pintura, né? Frida Kahlo, Leonardo da Vinci. Eu vou trazer algumas pinturas, eu vou comentar alguma coisa acerca deles. Ou uma pessoa que sente muita raiva, por exemplo, ou estresse, no cotidiano, pode começar a praticar um esporte de contato, como o jiu-jitsu, para canalizar emoções de forma saudável. Então, nós vemos que, conforme o Freud dizia, né, que a sublimação é considerada um padrão ouro dos mecanismos de defesa, é o único que Freud que ele descreve como verdadeiramente saudável e não patológico. E aqui estão alguns pontos fundamentais para compreender esse mecanismo. E antes de dizê-los todos, eu volto a minha fala para a colega Ângela, e vou lhe perguntar o seguinte, Ângela, para você contribuir conosco nessa tarde, e eu acho que é mais ou menos na linha do que eu já antecipei, aí você discorre da forma que você quiser, da maneira que você quiser, do jeito que você preferir, Ângela, fique à vontade. A sublimação, segundo Freud, é um mecanismo de defesa verdadeiramente saudável e não patológico, pois liberta o sujeito. De que forma isso acontece, Ângela? Por que liberta o sujeito? O que acontece daí, né, nesse mecanismo? Pode falar para nós, por gentileza, querida? Boa tarde a todos. Sou a professora Ângela do Sobrapa, graduanda em História, né? E mediadora de educação especial, fazendo pós-graduação, também em neurociência e psicanálise clínica. Então, gente, antes de começar a responder, professor, se o senhor me permite, eu vou fazer aqui uma relação da sublimação, né, da questão que a Cideres falou, né, do ego, do id, superego, com uma questão, né, com uma ideia filosófica, né, que a gente pode perguntar, né, nos perguntarmos, né. Então, isso se conecta, né, direto com as três instâncias mentais do que Freud formulou, o id, o ego, o superego, que é aquela relação entre quero, posso e devo, né? Então, a gente pode falar o que é o quero, né? O quero é o id, que é o inconsciente, é onde existem os impulsos, os desejos, prazer imediato, e a parte, né, primitiva do inconsciente, que é o que a gente fala na psicanálise do princípio do prazer, né? E o posso, que ele é o mediador entre o id e a realidade, né? Porque ele avalia o que é possível fazer sem a pessoa se dar mal, sem se ferrar, sem quebrar a cara, como a gente diz, né? Então, é um princípio de realidade. E tem o superego, né? Que é o devo, né? Que é a moral, que estabelece regras, que culpa, e é o juízo interno que nós temos, cada um de nós temos esse juízo interno, que diz o que é certo e o que é errado, que é o princípio da moralidade. Então, a gente todos nós andamos muito nessa questão, né, de sempre estar formulando a nós mesmos o que a gente pode, o que a gente quer e o que a gente deve. Isso é muito importante, é sempre um questionamento que todos nós devemos fazer o tempo inteiro, né? Para que a gente busque nosso autoconhecimento. Então, respondendo essa pergunta, professor, né, esse mecanismo, né, de defesa que é a sublimação, né, ele é um modo muito privilegiado, né, de
e muito particular de evitar o conflito psíquico, né? E transformá-lo em algo socialmente valorizado. De que forma? Quando a gente sublima, né, a gente deixa de recalcar um trauma, a gente deixa de evitar o conflito interno e transfere, né, de uma certa forma, esse conflito para uma coisa mais produtiva, né? Então, esses impulsos pulsionais, né, especialmente de natureza sexual ou agressiva, segundo Freud, eles são desviados dos seus fins originais e são redirecionados para atividades consideradas mais aceitáveis ou elevadas, como arte, ciência, trabalho intelectual, produção cultural. O que acontece, então, quando não há repressão pura da pulsão, né? Vai se fazer uma reconfiguração no seu destino, ele vai para outro lugar, né? Essa libido, ela não desaparece, ela encontra outro caminho, né? Essa energia pulsional. Como, por exemplo, um sujeito forte, agressivamente, ele pode se tornar um cirurgião altamente habilidoso, porque em vez de ele ficar quebrando a cara dos outros aí, né? Ele gosta de ver sangue, sei lá o quê, ele vai ser um cirurgião, porque ele vai fazer tudo o que ele quer de uma forma positiva, né? Produtiva, que não cause conflitos internos nele próprio e nem agrida a sociedade, né? E assim como os impulsos eróticos, né, que eles podem ser canalizados também para a produção artística ou literária, né? Quantos romances não foram escritos, né? Quantos quadros românticos não foram produzidos? Quantas coisas do inconsciente não foram colocadas para fora como meio de uma catarse, né? Então, esses conflitos internos, eles podem ser reelaborados, né, através da escrita, da pesquisa, da criação estética. E, na verdade, o que muda não é a intensidade da pulsão, mas o objeto e a maneira como o sujeito se satisfaz, né? Então, o Freud diz algo importantíssimo, que a civilização ela depende da sublimação. Sem ela, a vida da sociedade seria inviável, né? Porque a gente estaria, todos nós estaríamos submetidos diretamente às exigências da pulsão, o que seria a barbárie, né? A cultura, então, ela é construída sobre esse desvio criativo da pulsão, né? E a diferença em relação aos outros mecanismos, que é importante que não se confunda, né? É que o recalque empurra o conteúdo para o inconsciente. A negação, ela se recusa a reconhecer algo da realidade. A projeção, ela atribui ao outro o que é próprio do sujeito. Mas a sublimação, ela transforma essa pulsão em coisa muito produtiva, né? Ela não nega nem reprime, ela elabora e redireciona. E é isso. Eu poderia falar um pouquinho mais também em relação a Lacan, mas se tiver um tempo eu falo. Eu deixo à vontade para vocês conduzirem de uma outra forma, se acharem melhor. Com certeza, Ângela, com certeza. Muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição por hora, claro. Depois você retorna a sua fala e comenta mais alguma coisa. É interessante essa colocação que você faz para nós, né? Do desvio da pulsão para outras, né? Para as artes, para a ciência, para a produção intelectual, atividades culturais. E é isso mesmo que acontece conosco, né? Nós vemos isso aí ao longo da história. Você teve bem contato diretamente com isso, porque você é professor de história, você é especialista no assunto, você fala com cátedra, isso aí, né, Ângela? Então, queridos... O Freud e os seus pares, eles viveram um espírito de um tempo próprio, né? Que Sim. Produziu essas mentes, né? Essas reflexões, né?
Então, aliás, o século XX foi o século das grandes, né, das descobertas científicas aí e tal. E a sublimação é um dos conceitos mais sofisticados da psicanálise, aparecendo inicialmente com Freud e sendo posteriormente reelaborada por autores como Jacques Lacan, por exemplo, conforme dito pela Ângela. E, por Freud, a sublimação é um destino da pulsão. Em vez de energia pulsional, especialmente sexual ou agressiva, era descarregada diretamente e desviada para fins socialmente valorizados. E a gente não pode confundir, né, sublimação com repressão. A repressão tem uma diferença leve entre os dois, né? Mecanismo repressão e mecanismo sublimação, é que a repressão, a pulsão é recalcada, expulsa da consciência. E na sublimação, a pulsão encontra outra via de satisfação. Então, na leitura do Lacan, o que acontece, né? Ele tem uma expressão interessante que ele fala assim que a sublimação eleva um objeto à dignidade da coisa. Ele estabelece muito essa questão da coisa, né? O que é isso, né? O objeto sublimado ganha um estatuto especial. Ele é aquilo que é impossível de ser plenamente simbolizado. Por exemplo, um artista não apenas expressa algo, ele cria um objeto que encarna uma falta. E a sublimação é fundamental para a existência da cultura. Já dito isso, né? Sem ela, a vida social seria dominada por impulsos diretos, esses impulsos primitivos, né? A civilização, como produto da renúncia pulsional, isso do Freud, mas também um produto da transformação dessas pulsões. Na prática clínica, a sublimação aparece de que forma? Aparece como produção criativa após sofrimento psíquico, aparece como investimento em trabalho, escrita, arte, transforma angústia em elaboração simbólica. Mas é importante que nem toda produção é sublimatória. Isso é bom que digamos, nem toda produção é sublimação, é produção sublimatória. Nem toda sublimação resolve o conflito psíquico. Ou seja, nós não podemos cair nessa diferença, assim, né, muito grotesca, muito bruta, né? É bem sutil isso aí. Por que eu digo que é sutil, né? Porque ela contorna a falta, ela torna a falta habitável, e então não é uma questão que a gente deva deixar de lado. É bom que digamos que hoje, nos nossos dias, né, na contemporaneidade, a sublimação é um tema especialmente fértil, porque toca diretamente o modo como o sujeito atual lida com o mal-estar, o desejo e as exigências sociais. Hoje nós vivemos momentos de selfie, de validação, de exposição, né, corporal. Então, tudo isso pode ter uma ligação quase que direta com a sublimação. E o que muda para nós atualmente, na atualidade, na contemporaneidade? Hoje o cenário psíquico é diferente daquele que Freud descreveu. Por quê? Por exemplo, Lacan dizia que o sujeito moderno era estruturado por proibições, não pode. E nós, às vezes, ouvimos isso de nossos pacientes, né? Ou os pais, isso não pode, isso não deve, isso não... Enfim, você reprime mais, né? A criança, principalmente. E hoje vivemos mais sob o imperativo do goze. Goze. É a procura do gozo constantemente, né? É uma exigência de satisfação constante. Você tem que estar sempre satisfeito com isso. É o gozo permanente, essa procura, né? Então, é muito difícil lidar com frustração, com decepções, com
Como encarar tudo isso, né? Aí a sublimação perde espaço porque ela exige tempo, elaboração e desvio, enquanto o sujeito contemporâneo é empurrado para o consumo imediato. Olha só, né? E, por exemplo, na lógica neoliberal, tudo tende a ser convertido em performance. Por outro lado, há muita produção, né? Arte, conteúdo, inovação. Nem todo trabalho criativo é sublimatório, eu já disse isso. A sublimação implica transformação subjetiva, não apenas produtividade. A sublimação clássica se apoiava em ideais fortes, por exemplo, arte, religião, ciência, como valores elevados, né? Na contemporaneidade, há uma multiplicidade de ideais e uma certa queda de referências simbólicas estáveis. O que pode gerar isso tudo? Pode gerar dificuldade de sustentar projetos sublimatórios duradouros, ou formas mais fragmentadas e efêmeras, passageiras, da sublimação. Por exemplo, a ascensão do corpo e do gozo direto, né? Atualmente nós vemos o quê? Esse culto ao corpo, exposição nas redes, busca por prazer imediato, né? E então, eu perguntaria para vocês, aí eu posso até voltar para a Cidélia, se ela quiser comentar alguma coisa. A sublimação existe hoje ainda, Cidélis? E se ela existe hoje, ela é transformada, como é que ela aparece, né? Como é que a sublimação aparece nos nossos dias hoje? Você pode comentar novamente, né? E dando continuidade ao que você falou no início. Fique à vontade, Cidélis. Muito obrigada, professor Siqueira. Então, a sublimação existe hoje e sempre existiu, e ela é totalmente necessária. Por quê? Porque, por exemplo, quando você fica triste, quando você tem uma depressão, quando você vai para a pulsão de morte, porque a depressão é uma pulsão de morte. Como eu disse antes, ou a gente está na pulsão de vida ou de morte. E então, ou mesmo quando a pessoa ela tem uma necessidade muito grande de prazer, ela busca por esse prazer e ela acaba indo para as drogas, muitas vezes para tamponar um buraco existencial. Então, ela acaba indo para as drogas, para a bebida. O que é que a sublimação faz? A sublimação é um processo de tratamento, né, que nós podemos aplicar a nós mesmos e aos nossos pacientes, no qual a pessoa, ela está triste, ela está deprimida, ela começa, por exemplo, se você está deprimida, é como se tivesse uma infecção, você vai ter que olhar para aquilo ali, vai ter que olhar para aquela dor, para você se curar, mas às vezes está doendo tanto que você não consegue olhar. E, a princípio, quando a sua mente está, assim, muito agitada, porque você está muito deprimido, você precisa de arte, você precisa, por exemplo, desenhar, pegar um caderno de desenho, pegar uns lápis, desenhar, você precisa de pensar numa música que você gosta, talvez fazer musicoterapia, você vai fazer alguma coisa que te dê prazer, como, por exemplo, estudar para muitos de nós, assim como para o Freud, penetrar de maneira profunda no mundo científico e procurar conhecimento. Para mim, por exemplo, é uma sublimação, é um modo de vida que tira de mim qualquer pensamento negativo e traz para um pensamento positivo. Mas eu também não posso deixar de falar, eu vou falar bem rapidinho, sobre a importância de nós estarmos colocando junto com a psicanálise e a sublimação a neurociências. Eu vou ser bem rápida nisso, para novamente passar para vocês, porque o tempo está curto, né? Então, pessoal, do ponto de vista das neurociências, porque hoje está muito ligado com os mecanismos de defesa, com como nós estarmos nos ajudando, né? Nós podemos compreender a sublimação como um processo de regulação, de reorganização funcional, envolvendo circuitos cerebrais específicos
Por exemplo, o sistema límbico está associado às emoções e aos impulsos primários. Já o córtex pré-frontal é responsável pelo planejamento, pelo controle inibitório e a tomada de decisão. O sistema de recompensa dopaminérgico está relacionado à motivação e ao prazer. Então, a sublimação ela pode ser interpretada como a integração funcional entre as estruturas, na qual o córtex pré-frontal modula os impulsos límbicos, redirecionando para atividades simbólicas complexas. E esse processo ele está intimamente relacionado à neuroplasticidade, ou seja, a capacidade do cérebro de reorganizar suas conexões em função da experiência. E é interessante a gente notar que, embora a psicanálise e as neurociências operem em níveis distintos, um é simbólico e o outro é biológico, há pontos aí onde pode haver convergência, pois a sublimação ela pode ser vista como uma forma de elaboração psíquica que encontra no cérebro uma base material para a sua realização. E então, nós podemos pensar que a prática artística, científica ou intelectual reforçará circuitos neurais específicos, pode nos ajudar, por exemplo, a criar uma nova rede neural. Nós que estamos chegando na velhice, eu, por exemplo, já com meus 60 anos, vai criar uma nova rede neural, solidificando padrões de comportamentos que são mais adaptativos e evitando de que a gente venha a ter problemas neurológicos sérios. E com isso eu passo novamente para o nosso querido professor Siqueira. Muito obrigada, professor Siqueira. Nada, Cidésia, obrigado pela sua contribuição. E a Ângela gostaria de falar mais alguma coisa, Ângela, para eu fazer o encerramento? Bom, professor, eu ia falar sobre Lacan, mas eu achei melhor falar sobre uma outra coisa, né, que, como a Cidélis falou aí, ó, sobre as questões, como o senhor falou aí das questões da contemporaneidade, né, para onde a pulsão ela é dirigida nessa contemporaneidade que a gente vive. Então, eu queria dar alguns exemplos, né, que antes, como Freud, a pulsão era direcionada para a arte, para a ciência, para o religioso, né? Hoje em dia, a agressividade, no entanto, ela é sublimada, né, na nossa contemporaneidade por games competitivos, né? Crossfit, debates no X, no Twitter, e programações hardcore. E a pulsão sexual ela é direcionada para um certo exibicionismo, né? Criar conteúdos no TikTok, no Instagram, OnlyFans artístico, dança que fazem com reels de dança, né? Todo mundo, como dizia aquele artista também, né? Todo mundo na contemporaneidade ia ter 5 minutos de fama, né? Todo mundo quer esses 5 minutos de fama atualmente. Um certo voyeurismo, né? Consomem realities, stalker em rede social, né? E ver crimes em tempo real, que é uma coisa de louco, uma fofoquinha digital também, básica, e exercer um certo controle, né? E um certo domínio em certas coisas, como virar CEO de startup, né? Moderador de comunidade online. Então, são mudanças importantes no século XXI, né? Que vem da velocidade, né? Traz essa velocidade, uma validação instantânea, mercantilização, que também financeiramente é um hobby artístico que virou uma economia, né? Com os... Aqueles que fazem... agora me sumiu a mente, né? Esses promoters de rede social, né?
E um novo tabu também, né? Que com menos repressão sexual, outros impulsos entram nessa mira, né? Como agressividade e inveja e ódio, eles são os novos proibidos que a gente sublima online. Ó. Então, o lado complicado, né, é que Freud via a sublimação como madura, porque gerava cultura. Hoje, muita sublimação vira o que a gente chama de doom-scrolling, né? Que é um textão ou briga de comentário, né? Onde a energia gasta, mas nem sempre cria algo duradouro. Então, não, continua sendo uma saída mais saudável trocar impulso bruto por algo que a sociedade aceita e você também curte fazer. E, para quem não sabe, o doom-scrolling é de ficar rolando, né, infinitamente o feed, consumindo notícias ruins, polêmicas, conteúdo negativo. Então, como a gente fazia, né, há uns anos atrás, como é que eu vou dizer? A gente fazer uma sublimação através até dos filmes de terror, né? Hoje em dia é muito diferente. Os filmes de terror faziam uma catarse na gente, talvez, dos nossos medos. Eu sinto muito isso, né? Então, a gente deixa de... Na verdade, a sublimação ela traz como resultado, né, uma satisfação parcial do impulso, né, e deixa de gerar culpa e conflito, né? Então, ela, ao invés de reprimir, ela não bloqueia o impulso, né? Ela usa essa energia de forma mais criativa, às vezes mesmo que, às vezes, como a gente não tem conseguido muito trazer isso muito de forma criativa na contemporaneidade, como eu mostrei ali, né? Fofocas e outras coisas, mas, enfim, é uma forma que as pessoas têm de sublimar algumas coisas. Então, é isso, um pouco disso. Nós vivemos uma situação na contemporaneidade de uma certa barbárie, de uma permissividade muito além de uma ética, mas que é socialmente aceita. Enfim, é como o povo diz, né? Atualmente, o errado é o certo e o certo é o errado, e a gente anda assim, meio confuso com relação a essas questões, né? Há de se fazer sempre análise, né, do que é importante fazer para que se viva em sociedade, né? Para que se mantenha uma coesão social, um pacto social, como dizem os filósofos, né? É isso. Exatamente, é isso aí mesmo. E só para encerrar, né, como a sublimação ela se dirige a outras coisas, ciências, artes, escultura, esportes, música, literatura, né, eu colhi um exemplo aqui para comentar com vocês, que eu achei extremamente interessante, né? A sublimação na arte. A estética da dor e do desejo. Na arte, a sublimação permite que o artista dê corpo a fantasias, traumas e impulsos que, se expressos diretamente, seriam insuportáveis ou socialmente inaceitáveis. Leonardo da Vinci, por exemplo, né, que ele faz, é um caso clássico do Freud, que ele escreveu um ensaio famoso analisando o Leonardo, né? Olha só a conexão, Leonardo da Vinci, Freud, né? E o que ele sugeriu? Que a curiosidade insaciável do Leonardo da Vinci e sua obsessão em pintar o sorriso enigmático, aquele sorriso famoso da Mona Lisa, né? Todo mundo, quando visita... todo mundo, quem pode, visita lá o Museu do Louvre, na França, né? Vê o sorriso da Mona Lisa, o quadro da Mona Lisa, que é famoso, né? E olha onde Freud foi buscar a sua explicação, né? Que naquele sorriso mostra a obsessão do Da Vinci em pintar um sorriso enigmático. Eram sublimações de sua curiosidade sexual infantil e do desejo reprimido por sua mãe.
Olha só, né? Isso, se nós transportarmos para a nossa vivência cotidiana, a gente percebe isso, né? Os nossos pacientes trazem essas questões para nós, né? O Bacon, quando ele fala do Francis Bacon e agressividade, o pintor irlandês é conhecido por suas figuras retorcidas, é aquele grito, né, em tela. Psicanaliticamente, sua obra é vista com uma sublimação de impulsos agressivos e sadomasoquistas intensos, transformados em uma estética visceral que confronta com a mortalidade humana. A Frida Kahlo e o trauma físico. Frida sublimou sua dor física crônica e sua angústia emocional, traições, abortos, em autorretratos simbólicos. Em vez de sucumbir à depressão, mecanismo de defesa imaturo, a depressão é imaturo e a sublimação é madura, né? Ela transformou o sofrimento em uma narrativa visual que gerou conexão universal. Então, a escultura e o tato, outro aspecto, o desejo de tocar, explorar e manipular o corpo, são pulsões de domínio e erotismo. Erotismo tátil. Pode ser sublimado na escultura, onde o artista molda a matéria bruta para criar formas humanas idealizadas. Então, a Ângela falou muito bem, só para fechar, encerrar a minha fala, na cirurgia, por exemplo, né? O impulso agressivo de cortar ou penetrar o corpo é sublimado na prática cirúrgica e na pesquisa anatômica. O que seria um ato de violência torna-se um ato de cura e descoberta científica. Olha que interessante isso, hein? Professor Siqueira, tem uma literatura super importante de um autor que ele fala sobre essas coisas de uma forma tão profunda que eu acho que qualquer psicanalista ou quem tem interesse em psicanálise e gosta de literatura, né, ler Dostoiévski. Nossa, ele cai profundo dentro da psique humana, né, das virtudes e das mazelas, né? Então, é importantíssimo, né, ler, porque quem lê Dostoiévski entende um pouco também da psique humana, é muito importante. Tem um livro interessantíssimo que quem quiser ler seria um dos primeiros a ser lido, né? Que seria Os Irmãos Karamazov. É maravilhoso, que o pai é um pai, né, cretino mesmo, que teve 3 filhos, né? São 4 irmãos, né? Ele é um pai, o Fyodor Karamazov, ele é um pai devasso, né? Muito devasso, e que é assassinado. E os filhos, eles são os suspeitos dessa morte, né? Então, esse livro, de uma certa forma, a partir desse crime, ele passa a dissecar, né, a fé, a moral, o livre-arbítrio e o que é ser humano. Então, é um mergulho literário na psicanálise, vamos dizer muito assim. Interessante. Muito boa a sua sugestão, interessantíssimo. Eu, para finalizar, eu gostaria de agradecer a presença das duas. Ângela, Cideres, agradeço a atenção de todos os que participaram conosco, quem não participou, que depois veja no YouTube, e nos canais aí, Coisas de Cideres, e na Sobrapa playlist, etc. E daqui a 15 dias falaremos novamente de outro mecanismo de defesa, quem sabe, né, Cideres? Para a gente discutir, que é um assunto extremamente interessante. E na próxima semana nós vamos falar sobre narcisismo, então nós aguardamos todos aqui. E, professor Siqueira, eu queria dizer que a sublimação, ela representa uma ponte entre o biológico e o simbólico, entre o impulso e a cultura. E ela evidencia a capacidade humana de transformar o sofrimento em criação e o conflito em produção de sentido. Para a gente estar encerrando. Perfeito, muito bem, muito bem.
Então, meus queridos, boa tarde a todos. E estejamos aqui na próxima semana. Muito obrigada pela participação de todos aqui, meus colegas e quem está assistindo. Compartilhe o vídeo e dê um like, pessoal, para a gente aí. Se inscreva no grupo Sobrapa e no canal Coisas de Cidélis. Muito obrigada. Dê um like lá, gente. Até mais.